Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do Preveste Química. Eu sou o professor Edson Souza e vamos concluir o primeiro questionário, o questionário do conceito de mol. Vamos terminar a resolução dele com essa parte 2. Questão 6. O gluconato de cálcio, massa molecular 430 gramas por mol, é um medicamento destinado principalmente ao tratamento da deficiência de cálcio. Na forma de solução injetável a 10%, ou seja, 100 mg por mililitro, este medicamento é destinado ao tratamento da hipocalcemia aguda. Aqui está a fórmula do gluconato de cálcio. Considere que a constante de Avogadro seja 6 vezes 10 a 23 e que uma pessoa receba uma dose de 10 mililitros de uma solução injetável de gluconato de cálcio a 10%. O número total de íons cálcio mais 2 que entrará no organismo dessa pessoa após ela receber essa dose será. Bom, temos que olhar aqui algumas informações. Primeira informação, a pessoa tomou uma dose do gluconato a 10%, ou seja, cada mililitro contém 100 mg do gluconato de cálcio. E a dose aplicada foi 10 mililitros. Então, isso já indica para a gente qual foi a quantidade de gluconato de cálcio que foi injetada na pessoa. A solução a 10% quer dizer que em cada mililitro da solução existe 100 mg de cálcio. Ou seja, se a dose que foi injetada na pessoa foi 10 mililitros, então, na verdade, está sendo injetada na pessoa 1000 miligramas, o que corresponde a 1 grama do gluconato de cálcio. Então, ao tomar essa dose, a pessoa, foi introduzida na pessoa 1 grama do gluconato de cálcio. Mas o que é que nós queremos? Queremos saber o total de íons cálcios que foram injetados no paciente. Então, veja, 430 gramas é o mol do gluconato. Contém 1 mol de cálcio, que é 40 gramas. Onde é que vemos essa informação? Onde é que está isso, professor? Está aqui na fórmula. Se a gente olhar a fórmula do gluconato de cálcio, eu só tenho um átomo de cálcio. Então, quer dizer que em cada mol do gluconato de cálcio, que é 430 gramas, está fornecido aqui, contém 1 mol do cálcio, que é 40 gramas. Então, posso estabelecer essa relação aqui, ó. 1 mol do gluconato, 430 gramas, contém 1 mol de cálcio, 40 gramas de cálcio. A dose que a pessoa tomou, nós já vimos aqui no quadro anterior, que correspondeu a 1 grama do gluconato. Isso dá para a gente 0,093 gramas de cálcio. Então, essa é a massa de cálcio que foi injetada no corpo da pessoa. Mas a pergunta é o número de íons de cálcio. Então, gente, se 40 gramas de cálcio é 1 mol, tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, 0,093 corresponderá a X átomos, que é 1,4 vezes 10 a 21. Então, isso corresponde à alternativa A, tá certo? Então, era uma questão que era para ser feita seguindo essa sequência, mas que era uma sequência lógica que dá para a gente resolver tranquilamente essa questão, ok? Questão 7. A nanotecnologia é a tecnologia em escala nanométrica. Atenção, 1 nanômetro corresponde a 10 a menos 9 metros. Ou se eu quiser, a 10 a menos 7 centímetros. A aplicação da nanotecnologia é bastante vasta,
medicamentos programados para atingir um determinado alvo, janelas autolimpantes, que dispensam o uso de produtos de limpeza, tecidos com capacidade de suportar condições extremas de temperatura e impacto, são alguns exemplos de projetos de pesquisas que estão sendo desenvolvidos no mundo todo. Vidro autolimpante é aquele que recebe uma camada, uma película ultrafina de dióxido de titânio. Essa camada é aplicada no vidro na sua última etapa de fabricação. Então, faz um revestimento com uma película de dióxido de titânio. A espessura de uma camada ultrafina constituída somente por dióxido de titânio uniformemente distribuído. A massa molar, 80 gramas por mol, e a densidade de 4 gramas por centímetro cúbico. É depositada em uma janela com as dimensões de 50 por 100 centímetros e que contém 6 vezes 10 a 20 átomos de titânio. Considere a constante de Avogadro igual a 6 vezes 10 a 23. Então, na verdade, com essas informações, o que é que a questão realmente está querendo? Nós temos uma janela com essas dimensões, 50 por 100. Aplicamos uma película de dióxido de titânio e queremos saber qual é a espessura dessa película, ok? Primeiro, 80 gramas de titânio, que é um mol, tem 6,02 vezes 10 a 23, ou como ele pediu para arredondar, 6 vezes 10 a 23 átomos de titânio. 6 vezes 10 a 20 átomos de titânio correspondem a uma massa X do dióxido de titânio, que corresponde a 0,08 gramas de titânio. Por que nós estamos fazendo essa relação? Não é tudo dióxido de titânio, mas veja aqui no enunciado da questão. Ele diz que a película que foi apresentada contém 6 vezes 10 a 20 átomos de titânio. Veja a casca de banana que foi posta aí. A película que reveste a janela é o dióxido de titânio, TiO2. Mas a questão só está informando o número de átomos de titânio. Então, por isso que eu tenho que pegar esse número de átomos de titânio e converter em massa do dióxido de titânio, porque a película que reveste a janela é dióxido de titânio. Então, por isso a necessidade de realizarmos essa operação aqui. Se 80 gramas de dióxido de titânio só tem aqui um átomo de titânio, então tem 6,0 vezes 10 a 23 átomos de titânio. O número de átomos de titânio que contém a película corresponde a X gramas do dióxido. Essa é a massa de dióxido de titânio. Ora, densidade é massa sobre volume. Então, volume é a massa sobre a densidade. Nós temos a massa da película que foi aplicada na janela, 0,08 gramas de dióxido de titânio. A densidade fornecida, 4. Então, o volume dessa película é 0,02 centímetro quadrado. E aí, gente, o volume dessa película vai ser a largura vezes o comprimento vezes a espessura. E é isso que nós queremos, a espessura. Nós já temos o volume, temos as dimensões da janela, 50 por 100, e vamos achar a espessura. Então, essa espessura deu 4 vezes 10 a menos 6 centímetros. A unidade aqui é centímetros. E eu tenho que converter isso para nanômetro. Um nanômetro
corresponde a 10 elevado a menos 7 centímetros. A espessura, 4 vezes 10 a menos 6 centímetros, corresponderá a 40 nanômetros, o que corresponde à letra C. Então, a questão bem bolada. Na verdade, ela tinha embutida aqui uma casca de banana, porque ele deu todos os dados a respeito do dióxido de titânio. Mas, para a gente descobrir qual é a massa de dióxido de titânio, ele deu o número de átomos. Então, a gente tem que prestar atenção a essa passagem aqui, ok? Uma boa questão. Tenho certeza que vocês acertaram. Questão 8. A cafeína, cuja fórmula é essa, C8H10N4O2, é um estimulante encontrado no chá e no café. Altas doses de cafeína excitam demasiadamente o sistema nervoso central, podendo ser letal. Para o homem, a dose letal é, em média, 10 gramas, dado o número de Avogadro. Nesse caso, qual é o número de átomos de nitrogênio presente na dose letal desse composto? Bom, simplificando, filtrando as informações que são necessárias para a resolução da questão, nós estamos vendo que a dose letal de cafeína é 10 gramas. Então, a pergunta direta é essa. Qual é o número de átomos de nitrogênio que está presente na dose letal de 10 gramas da cafeína? Se a gente olhar a fórmula da cafeína, que foi dada na questão, para cada mol da cafeína, eu tenho 4 mols do nitrogênio. Ou seja, 194, como é que nós achamos esse 194, gente? Pegando a massa atômica de cada elemento. Carbono 12, hidrogênio 1, nitrogênio 14, oxigênio 16. Então, 1 mol da cafeína, 194, está para 4 de nitrogênio, ou seja, 4 vezes 14. A dose letal, que corresponde a 10 gramas, corresponderá a 2,88 gramas de nitrogênio. Mas eu quero o número de átomos, sem estresse, mais uma regra de 3. Como o mol do nitrogênio é 14, 14 gramas de nitrogênio contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio. 2,88 corresponderá a 1,24 vezes 10 a 23, correspondendo à alternativa C. Ok? Então, a questão essa foi relativamente simples, não tinha nenhuma casca de banana pelo meio, podíamos resolver diretamente. Questão 9. Aspartame é um adoçante dietético, um edulcorante artificial que apresenta, olha aí, um potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo o seu uso em pequenas quantidades. E o aspartame é muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet. Tem um valor energético que corresponde a 4 calorias por grama. Então, uma informação geral desse adoçante. É contraindicado, o uso do aspartame a portadores de fenilcetonúria, que é uma doença genética rara que provoca o acúmulo da fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O IDA, que é o índice diário aceitável desse adoçante, é 40 miligramas por quilograma de massa corpórea. Então, ou seja, para cada quilograma de uma pessoa, podemos consumir 40 miligramas desse adoçante.
Com base nas informações do texto, eu quero que a gente calcule qual é a quantidade máxima recomendada de aspartame em 1 mol que uma pessoa de 70 kg de massa corporal pode ingerir por dia, ok? Então, toda a dica está aqui, ó, no IDA. O máximo que uma pessoa pode consumir é 40 kg por peso da sua massa. Ora, uma pessoa de 70 kg poderá consumir quanto? Tá certo? Então vamos lá. As alternativas. Então o IDA, 40 mg por quilograma da massa da pessoa. Então, para uma pessoa de 70 kg, se pode consumir por quilograma 40 mg, uma pessoa de 70 kg poderá ingerir no máximo 2.800 miligramas, ou seja, 2,8 gramas. Então, é o máximo que pode ser consumido por uma pessoa de 70 quilogramas. Ora, eu posso calcular o número de mol que corresponde a essa massa. Lembrando que o número de mol é a massa sobre a massa molar. A massa, 2,8, o mol do aspartame 294, que dá 9,5 vezes 10 a menos 3 mols, que corresponde à letra B. Então, uma pessoa de 70 kg poderá consumir no máximo 2,8 gramas ou 9,5 vezes 10 a menos 3 mols. E aí, pessoal, para a gente encerrar esse questionário, né, 2, aliás, a segunda parte do questionário de mol, vamos ver uma questão envolvendo o sulfato de cobre pentaidratado, né? Ele é um sal que contém água na sua estrutura. A sua fórmula é sulfato de cobre, que é CuSO4, pentaidratado, é porque ele tem 5 moléculas de água em cada fórmula. Pergunta: quantos mols de água há em 100 gramas desse sal? Gente, se a gente olhar 1 mol do sulfato de cobre pentaidratado, cada mol dele tem 5 mols de água, tá certo? Ora, 1 mol, considerando essas massas que foram fornecidas aqui, cobre 64, enxofre 32, oxigênio 16, então calculando 1 mol desse composto dá 250, que tem 5 mols de água. Em cada 250 gramas do sulfato de cobre pentaidratado, 90 gramas, que é 5 vezes 18, está contido. Ora, em 100 gramas, uma pessoa vai... essa fórmula tem 36 gramas de água. Como o mol de água é 18, 36 gramas corresponde a X mols, ou seja, 2 mols de água. Entenderam? Era uma questão relativamente simples para vocês que já estudaram esse assunto. Então, pessoal, é isso que a gente se propõe a fazer a partir dessa segunda unidade. Os outros questionários dos conteúdos da segunda unidade também serão comentados aqui com vocês, ok? Então, um bom proveito nos estudos para vocês e até a nossa próxima aula.